Olá! A filosofia do bem viver propõe um modo de vida diferente daquele no qual estamos acostumados e que é baseado na produtividade e na competição. Esse modelo, que é o modelo, do mundo ocidental, vem trazendo inúmeros problemas à saúde, inclusive doenças mentais. A gente tem mostrado isso aqui na programação do Futura. Por isso, a gente conversa agora com o psicanalista Christian Dunker sobre atenção psicossocial. Olá, Christian, seja muito bem-vindo à entrevista. Como você está? Tudo indo. E Tudo você, indo. Pedro? Tudo jóia Pois aí? é. Na medida do possível, tudo bem, né? Tudo caminhando também. Christian, a gente tem a reforma psiquiátrica, né, que fez aproximadamente 20 anos, né? Já tem cerca de 20 anos que ela foi feita. E uma das conquistas dessa reforma foi justamente a criação dos centros de atenção psicossocial, né, que são, assim, centros importantes independentes da sociedade, mas eu queria te perguntar, na nossa sociedade, baseada nesse modelo civilizatório da produtividade, da competição, qual a importância de se ter esse apoio na saúde mental? Então, Pedro, de fato, 2001 e a Lei Paulo Delgado, um marco brasileiro para a reforma psiquiátrica, né, que criou os CAPs, que criou um modelo de escuta e acolhimento do sofrimento mental baseado no território, da gente, assim, tratar as pessoas o mais próximo possível de onde elas vivem, na rede, ou seja, a ideia de que a gente trata o sofrimento psíquico na comunidade, nos nossos laços de afeto, na família, com aqueles com quem a gente tem uma relação de confiança. Né? E no cuidado, essa noção que envolve, então, a escuta, a atenção sobre si, sobre o outro. Isso foi uma grande novidade, parte do SUS, portanto, remete à Constituição de 88, mas que ainda não foi propriamente implantada no Brasil. Né? A gente Uhum. tem problemas de repasse, a gente tem problemas de consolidação desse novo sistema, porque ele foi também atravessado por isso que você está falando aí, né? Por um conjunto de reformas do Estado, da sociedade, que tem uma orientação muito forte para isso que a gente chama, né, para esse momento do capitalismo, que a gente chama de neoliberalismo. Né? Vamos lembrar que o neoliberalismo ele não se instala em todas as regiões do planeta e mesmo em todos os lugares de uma cidade ou de uma região da mesma forma. Né? A gente tem momentos e lugares mais de maior concentração, de maior, vamos dizer assim, vigor dessa forma de vida, e outros, vamos dizer assim, mais periféricos em relação a esse projeto, que é um projeto que afeta profundamente a nossa saúde mental. Por quê? Porque a nossa saúde mental ela é covariante com a nossa forma de vida. E, Christian, outra conquista, né, da reforma psiquiátrica foi também a lei antimanicomial, né, que acabou com aqueles antigos manicômios, né, que faziam até um tratamento muito desumano dos pacientes. Como que você avalia, né, esse tratamento na época dos manicômios e por que foi importante terminar com essas instituições? A gente entendia que a loucura era uma espécie de desvio em relação à normalidade, à razão, e que isso era uma espécie assim de perigo social. Uhum. Então, devia ficar nos arredores das cidades, né? Então a gente instalou os manicômios, os hospícios, né? nessas periferias, e a condição e a experiência da loucura, ela devia ser basicamente silenciada. A gente já tem que, assim, cuidar do louco, aprisionando ele num lugar de tal maneira que ele não contamine a nossa cidade. Bom, essa pressuposição, ela é profundamente equivocada. Né? No fundo, as nossas formas de loucura são expressões de sofrimento. No fundo, a normalidade, ela não vem com um estado assim de superação de conflitos,
mas ela está muito associada com, assim, tem que sofrer dessa maneira, tem que se queixar da mesma forma, tem que dizer que os seus problemas são os problemas de todo mundo. Então não tenho tempo, trabalho demais, trabalho de menos, enfim. Uhum. Certas narrativas a gente diz, esse é o jeito certo de sofrer. Outras a gente vai dizer, não, ela está muito distante de mim. Então, a reforma antimanicomial, no fundo, ela foi uma redução dos muros que aprisionavam a loucura e as formas de sofrimento mais graves, mas ela tem na sua origem um projeto, vamos dizer assim, de libertar a palavra, né? De libertar os laços, de reformular o conjunto das nossas relações sociais a partir de um outro entendimento do que é a forma assim obrigatória, compulsória da gente sofrer e o que são formas transformadoras de integrar, acolher e traduzir o sofrimento. Vamos dizer, a gente já teve uma reforma antimanicomial, mas veja como ela coincide com um projeto no Brasil, bem sucedido, ainda com dificuldades, mas bem sucedido, que é a inclusão nas escolas. Vamos acabar com as classes especiais, não vamos colocar aqueles que não aprendem para fora da escola, vamos assim, criar espaços de convivência mais múltipla e mais diversificada. Olha aí, é uma versão da reforma antimanicomial nas escolas. É, sim. E, Christian, você diria que no nosso modo de vida capitalista, né, hoje em dia, existe também uma outra narrativa do sofrimento? Existem claramente formas de sofrimento que são as concorrentes, que não são, portanto, muito bem reconhecidas, que não têm cidadania, para falar no léxico mais político, né, em relação a outras. Isso é classe específico, isso é raça específico, isso é gênero específico. Tá? Então, faz parte do discurso, vamos chamar assim, biocientífico de 40 anos para cá, argumentar que, olha, todo mal-estar ele se expressa numa forma de sofrimento e toda forma de sofrimento tem que ser, então, tratada. Tem um administrador para isso. Né? Ou então patologizada no sentido de transformada num transtorno, num distúrbio. Né? E esse distúrbio ele é assim assemelhado a uma doença. Né? Se a gente pensa assim e só assim, se a gente agrega a ideia de que os transtornos mentais são, no fundo, assim, uma espécie de diabetes mental, que você está faltando uma substância no seu cérebro, portanto, no seu indivíduo, né? Na forma como você se apreende e lida com a sua própria individualidade, nós vamos excluir uma série de sofrimentos como, bom, e aquele sofrimento de raça? E o sofrimento de gênero? E o sofrimento relacional? E o sofrimento ligado ao luto? E o sofrimento ligado ao desemprego? Como é que ele entra nisso? Isso é outra coisa. Isso é outro departamento, é outro administrador. O neoliberalismo ele tem muito dessa ideia. Né? E todas as áreas da experiência humana tem que ter um gestor, que é um especialista e aquela que está, vamos dizer ali, tratando e administrando aquilo no duplo sentido, né? De administrar uma medicação e de administrar um problema, né? Uma empresa. E ao final você tem, vamos dizer assim, uma série de narrativas de sofrimento que elas são desqualificadas enquanto tais. Uhum. Né? Ou seja, elas não se vinculam, por exemplo, com a serem acolhidas no plano da cidadania, elas não merecem escuta e palavra. Né? Por exemplo, quantas modalidades de sofrimento não são acolhidas assim? Engole o choro que passa. Não me venha com mimimi. Isso não me importa, eu não quero saber sobre isso. Trabalha que passa. Quando casar, passa. Olha aí, são formas, né, de piorar aquilo que é um sofrimento, às vezes, incipiente. E o sofrimento, quando você o nega, quando você o trata mal, a chance dele evoluir para um sintoma é muito maior. E, Christian, existe uma alternativa possível ou já é do ser humano esse sofrimento? A gente tem uma tendência a sofrer, isso é próprio do nosso modelo? Olha, a gente, no Laboratório de Teoria Social, Filosofia e Psicanálise, lá na USP, a gente já advoga e tem tido algum sucesso nessa proposta, né, que a saúde mental não comece pelos sintomas, mas pelo sofrimento.
Porque o sofrimento não é uma categoria psicológica só, é uma categoria sociológica, é uma categoria filosófica, é uma categoria que expande, né, a nossa relação de cuidado e de atenção para além, vamos dizer assim, da saúde individual. Né? Então, o sofrimento, ele não é necessariamente patológico. Nem todo sofrimento é uma doença. Tem sofrimentos que são importantes, inclusive, para a gente crescer. Né? Tudo se desenvolve, então, em torno de como a gente lida com o sofrimento. Se a gente narrativiza ele ou se a gente o silencia. Se a gente o reconhece ou se a gente nega reconhecimento. Se a gente o moraliza ou se a gente o torna, vamos dizer assim, parte da expressão possível de um conflito. Se a gente transitiviza, se a gente troca os afetos que envolvem, né, aquela experiência de sofrimento, ou se a gente individualiza, né, culpa, vergonha, né, se você ataca aquele que está sofrendo porque ele é mais fraco, porque ele não sabe resolver os problemas, vamos dizer assim, por si só. Né. Então, veja, é um conjunto de processos que vão juntando as questões de saúde mental com as questões sociais, com as questões políticas, com as questões relacionais, com as questões ligadas à vida amorosa. Isso é algo que, infelizmente, a psiquiatria neoliberal cortou. Sim. A ideia de que você sofre porque você só tem um problema que é genético, de neurotransmissores, não é que isso esteja errado do ponto de vista científico, mas cria uma interpretação social de que essas outras formas de sofrimento elas não interferem, não valem. Elas não têm a ver com as nossas patologias, o que é um franco engano, me parece um franco equívoco, inclusive do ponto de vista científico. Né? Sim. E eu estou pensando aqui, Christian, me corrija se eu estiver errado, que esse programa é sobre a filosofia do bem viver, né, que defende a emancipação de nós, seres humanos, né, numa relação harmoniosa com a natureza e entre nós mesmos. Eu diria até que essa construção pelo bem viver passaria pelo reconhecimento do sofrimento, né? Porque é saber se ouvir, saber ouvir o outro e tratar isso da melhor forma, né? Exatamente. Porque há toda uma outra gama de discursos que dizem assim, se está sofrendo, está errado. Não? Se está sofrendo, tem algum problema. Como se a gente pudesse viver sem enfrentar conflitos, sem envelhecer. Sem envelhecer é um sofrimento. Sem morrer é ruim. As pessoas não gostam, os outros choram. Né? Sem ter derrotas, sem ter frustrações. Esta promessa, né, ela é uma promessa excessiva. É uma promessa que faz com que a gente olhe para o sofrimento e, em vez de perguntar o que eu faço com isso, se eu me transformo, se eu transformo o outro, se eu transformo o mundo, como é que eu estou em relação a esse sofrimento, eu, vamos dizer assim, tento resolvê-lo apenas por medidas, vamos dizer assim, que substituem aquela realidade, que substituem uma paisagem mental. Isso faz com que o sofrimento ele se torne uma experiência improdutiva. Por outro lado, quando a gente olha para o universo do trabalho, o que vai estar acontecendo? Né? Modos de gerenciamento, modos de marketing, modos de produção baseados na produção de sofrimento. Tá? Ou seja, fique com medo, porque daí você trabalha mais. Fique com ódio do seu vizinho, porque aí você trabalha mais. Fique com ganância de achar que o outro está te prejudicando, porque aí você ataca ele, produz mais, se sente mais agressivo. Ou seja, toda uma manipulação de afetos, né, para aumentar desempenho. E, em segundo lugar, avaliar desempenho. Então aí você tem ansiedade de um lado, depressão do outro. Realmente é muito complexo, Christian. Christian, quero muito agradecer a sua presença aqui no Entrevista e até uma próxima. Eu que agradeço, Pedro. E assim, bem viver, mal viver, entre elas, o importante é que a gente está juntos. Né? Estar é a receita para a nossa saúde mental. Com certeza. E a você de casa que acompanhou esse programa, obrigado pela companhia. Se quiser rever esse episódio ou assistir às outras edições do Entrevista, é só ir lá no Globoplay, tá tudo disponível e gratuito. Um abraço e até a próxima. Tchau, tchau.